Há pouco tempo, oficiais da Segurança Nacional dos Estados Unidos apresentaram um relatório ao Congresso norte-americano sobre investigações a respeito de uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados. Esses relatórios apontam que os pilotos da Marinha dos Estados Unidos e outros militares têm observado objetos voadores misteriosos por décadas. Isso fez surgir até uma força-tarefa da Marinha que analisou 144 avistamentos feitos entre 2004 e 2021 por funcionários do governo dos Estados Unidos. De fato, o Pentágono não sabe o que são, pois não há evidências de que os objetos tenham sido enviados por extraterrestres. Mas o relatório, exigido pelo Congresso dos Estados Unidos como parte da Lei de Autorização de Inteligência Nacional de 2021, confirma que os avistamentos permanecem não identificados. Os investigadores norte-americanos não usam mais o termo OVNI. Bom, na verdade, o novo termo que eles usam para se referir a esse tipo de coisa é a sigla em inglês UAP, que significa Fenômeno Aéreo Não Identificado. Toda essa atenção a esse tipo de coisa indica que as misteriosas aparições passaram a ser levadas a sério pelo governo dos Estados Unidos. A prova da seriedade do governo norte-americano em relação a este assunto são as audiências que estão acontecendo na Câmara dos Deputados. Na verdade, a última reunião se tornou histórica pelo fato de um ex-militar do Exército dos Estados Unidos ter feito uma revelação surpreendente sobre o país. Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes dessa história. Bom, no dia 26 de julho, a Câmara dos Deputados se reuniu para falar de OVNIs, ou melhor, UAPs, e escutar os relatos de pessoas que presenciaram avistamentos. Calma. Ninguém apresentou homenzinhos verdes ou discos voadores nunca vistos antes. Mas o que foi dito neste local deixou muita gente em alerta e mostrou que os avistamentos misteriosos merecem atenção nos níveis mais altos do governo. Durante as horas e horas de relatos, 3 pessoas detalharam os bizarros encontros com objetos que desafiavam a física e contaram sobre pilotos com medo de falar, material biológico recuperado de embarcações e supostas retaliações contra os denunciantes. Sabe o que é mais assustador? Todos os relatos deixaram claro que os fenômenos anômalos eram uma ameaça potencial à segurança nacional. Um dos primeiros a fazer o relato foi o comandante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, David Fravor. Para quem não se lembra, em 2017, foi divulgado um vídeo gravado em 2004, em que 2 pilotos de caça da Marinha capturaram imagens de um objeto circular transitando perto da água no Oceano Pacífico, a cerca de 160 quilômetros da costa americana. Um desses pilotos era justamente David Fravor, que relatou que o objeto acelerava a uma velocidade que nunca tinha visto na vida. Na época, o Pentágono não explicou as conclusões da sua investigação, ou deu detalhes do que exatamente aconteceu nos vídeos. Na reunião do dia 26, ele voltou a falar sobre o episódio, relatando que a tecnologia que eles viram era muito superior a qualquer coisa que temos hoje ou pretendemos desenvolver nos próximos 10 anos. Se o cara que presenciou os avistamentos disse isso, quem somos nós para pensar que ele está mentindo, não é mesmo? Então, porém, o relato mais assustador foi um ex-oficial da inteligência da Força Aérea, chamado David Grush. Ele deixou claro que funcionários do governo haviam escondido informações e punido denunciantes. Só que, por causa das leis de sigilo, ele não poderia detalhar mais coisas diante do público. Mas
Quais informações são essas? Quais denunciantes eles puniram? Uma deputada republicana da Carolina do Sul fez esses mesmos questionamentos. Ela pediu a Grush que explicasse o que ele sabia sobre os supostos corpos não terrestres e se materiais biológicos foram recuperados de qualquer possível resquício de OVNI que teria sido recuperado pelo governo. E adivinha qual foi a resposta? Sim. Grush confirmou que materiais biológicos vieram com algumas dessas recuperações. A deputada então perguntou se eram humanos ou não humanos. A resposta foi o que deixou não só todos que estavam no local perplexos, mas meios de comunicação de todo mundo. As palavras de Grush foram as seguintes: não humano. E essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto sobre o programa com quem conversei. Posteriormente, ao responder outra pergunta, ele disse que, apesar da polêmica afirmação, ele também disse que nunca tinha visto pessoalmente um corpo alienígena. Como consequência, as testemunhas pediram um processo de denúncia oficial para militares ou membros do público relatarem avistamentos inexplicáveis. Outro ex-oficial, chamado Ryan Graves, que era piloto de caça da Marinha norte-americana, também foi uma das testemunhas ouvidas na reunião do dia 26. Ele fez uma afirmação curiosa, que fez muita gente pensar que o governo dos Estados Unidos abusa do poder para calar as pessoas. Segundo Ryan, é preciso criar um sistema em que os pilotos possam relatar sem perder seus empregos. A reação dos políticos também animou as testemunhas. O Congresso parecia ansioso para conceder esse pedido até o final da sessão. E um democrata da Califórnia disse que os OVNIs, sejam eles quais forem, podem representar uma séria ameaça para as nossas aeronaves militares e civis, e isso deve ser entendido. Ele completou que é preciso encorajar mais relatórios, pois quanto mais entendermos, mais seguros estaremos. Enquanto a maioria dos políticos ficaram impressionados com os relatos, outros questionaram e lançaram dúvidas no conceito de que os pilotos viam objetos alienígenas. Um deles afirmou que achava difícil acreditar que seres que poderiam viajar bilhões de quilômetros para chegar até nós seriam incompetentes o suficiente para cair na Terra. Também foi questionado se algum dos OVNIs poderia realmente ser criado por empreiteiros militares ou pertencer a programas de agências secretas que outras entidades governamentais haviam ocultado. O fato é que a aceitação pública de Washington dos OVNIs como uma questão política muda completamente a maneira de vermos esses casos de avistamentos. Se antes só aconteciam reuniões sombrias entre as pessoas mais poderosas, hoje essas reuniões, ao menos parte delas, se tornaram públicas, indicando que essa discussão não é apenas mais uma coisa de teóricos da conspiração e lunáticos. É também um assunto que está sendo debatido entre os políticos dos Estados Unidos. Todas essas histórias se tornaram assunto de segurança nacional em 2017, quando o The New York Times noticiou a existência de um programa secreto do Pentágono para investigar fenômenos aéreos não identificados. Na época, foram publicados os já citados vídeos mostrando encontros inexplicáveis com OVNIs. Desde então, os militares dos Estados Unidos passaram a reconhecer esses encontros, porém, se recusaram a especular sobre suas origens. Diante desse cenário, o assunto OVNIs se tornou cada vez mais recorrente nos Estados Unidos. Além disso, tanto a esquerda quanto a direita dos Estados Unidos concordam que é preciso ter investigações e transparência militar. Um grande exemplo são os ex-presidentes Barack Obama, democrata, e Donald Trump, republicano, que deram entrevistas públicas. No ano passado,
O Comitê de Inteligência da Câmara realizou uma audiência sobre o programa secreto do Pentágono. A NASA fez uma audiência pública sobre o assunto em junho. O que eu quero evidenciar com todos esses fatos é justamente o que eu disse anteriormente. Esse papo de OVNIs não é mais conversa de pessoas lunáticas que acham que o mundo está sendo invadido por extraterrestres. O assunto é debatido com seriedade. E mesmo que você não acredite, políticos dos Estados Unidos e líderes do mundo estão conversando sobre o assunto. Então, o que diabos está acontecendo, hã? Os Estados Unidos estão escondendo algo do resto do mundo? Por quê? Os ex-oficiais e ex-militares estão sendo censurados. Eu não tenho as respostas para todas essas perguntas, mas que algo de estranho está acontecendo, disso tenho certeza. E você? Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!